E aí, todo mundo conseguiu ler? Bom, o texto do meu livro é muito longo, né? Acho que muita coisa, acho que não daria tempo de ler. Mas o acórdão era curtinho, era só 12 páginas. Não sei se todo mundo conseguiu, se deu tempo do pessoal dar uma lida. Alguém quer falar alguma coisa? O que é que não entendeu? O que é que mais chamou a atenção? Eu queria conversar com vocês sobre duas coisas relacionadas. Na verdade, em primeiro lugar, me chamou a atenção o julgado. Esse julgado saiu no informativo de jurisprudência do STJ. Aquelas de vocês que eventualmente não acompanham o informativo, eu recomendo muito que vocês leiam todas as decisões que saem pelo menos o informativo, para eventualmente aprofundar alguma coisa, né, depois de ler as notícias que saem ali no informativo. No exame da OAB, o pessoal que prepara o exame da OAB sempre se baseia no informativo, então sempre tem questões que caem no exame da OAB que estão ali no informativo de jurisprudência do STJ, e sempre há também questões em concurso, para quem for fazer concurso, sempre tem questões que se baseiam no que foi publicado ali no informativo. Sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, Supremo também, mas sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, né? Eu, inclusive, mandei depois, hoje à tarde, ali no nosso grupo, uma questão que caiu, acho que no mais recente exame da OAB. Não sei se vocês viram ali, uma questão que muita gente, pelo que eu estou sabendo, muita gente errou, justamente porque não prestou atenção no que estava no informativo. Num dos informativos mais recentes, eles mencionaram uma questão parecida, um caso parecido que foi julgado pelo STJ. Então é interessante para a gente ir treinando, é interessante porque você pode pegar algo que está ali e levar como questão para o seu professor, para a sua professora na faculdade, né? E para mim, né, enquanto professor, eu me vejo na contingência também de sempre olhar para o informativo para verificar se o que eu estou dando em sala de aula corresponde ao que está acontecendo, né? A gente comentou um pouco sobre isso num dos encontros anteriores, né? Tem gente que diz que direito não é ciência, mas para aqueles que, como eu, entendem que direito é uma ciência, seria uma ciência prática. Não é uma ciência meramente especulativa, né? Então é uma ciência que, a partir do momento que você define alguns conceitos, aqueles conceitos têm repercussão, né? Isso em todas as áreas do direito, né? Então, assim, para citar uma coisa bem básica, que quem aqui estiver muito na faculdade, no começo da faculdade de Direito ainda, não deve ter estudado ainda a diferença entre furto e roubo. Mas é uma diferença sutil, mas que tem toda a importância, tem toda a consequência. Se você faz algo parecido no âmbito do direito tributário, vai ter outras consequências, né? Vocês se lembram daquele caso do bombom, que alteraram o bombom para wafer, né? Foi isso? Não lembro. Isso tem uma repercussão gigantíssima, super grande, né? Em termos financeiros, inclusive, mas que decorre de uma diferença, uma questão técnico-jurídica. Esses dias atrás eu fiz um parecer que foi juntado no STJ, depois eu posso mandar para vocês, se vocês tiverem interesse, que tem a ver com tributário, mas tem a ver com a definição de contrato também, se é contrato de compra e venda, se é contrato de empreitada, né? Ou seja, qual a repercussão disso? E é absurdamente grande. Então a precisão dos conceitos, para aqueles que, como nós, se preocupa com o estudo do direito, é ponto de partida para tudo, né? É ponto de partida para tudo. E isso vale para isso aqui também, que a gente está estudando. Parece uma sutileza, parece uma bobagem, mas veja, a gente está falando aqui nesse caso de uma ação que foi movida em 2016, não sei se vocês perceberam isso, a ação foi movida em 2016, por conta desse erro processual que houve em primeiro grau da jurisdição, né? Se entendeu que o prazo para apresentação da contestação se contaria da primeira audiência de conciliação, que foi frustrada, não é isso? Né? E na sequência dessa audiência, o autor desistiu da ação em relação a um dos réus, e de acordo com o 335, parágrafo 2º, o prazo, né, que se aplicaria, nesse caso, aquele mesmo princípio. O prazo se contaria da intimação, da homologação da desistência, e daí veio o réu, apresentou contestação, o juiz considerou o réu revel, porque entendeu que ele deveria ter antevido, lá na primeira audiência, né, que a segunda audiência não seria cancelada. O que é evidentemente um contrassenso, né? Então, além de a decisão não ter sido sequer razoável, ela é também absolutamente contrária à principiologia que informa o Código de Processo Civil. No encontro passado, a gente falou das normas fundamentais do processo civil, dos princípios e tal. Então, isso aqui viola no mínimo o quê? A boa-fé objetiva,
né? Boa-fé objetiva, quando a gente fala em boa-fé objetiva, a gente usa essa expressão justamente para dizer que não é a boa-fé subjetiva. Ou seja, não preciso verificar se a pessoa estava bem ou mal intencionada, se a pessoa acreditou bem ou acreditou de fato ou não. Porque quando a gente fala da boa-fé objetiva, a gente fala do comportamento, né? Então, o comportamento de um dos sujeitos da relação processual, e isso vale um dos sujeitos da relação jurídica, isso vale para a relação processual também, o comportamento de um dos sujeitos influencia o comportamento do outro. Então, a partir do momento que o juiz disse, bom, então nós teremos uma outra audiência daqui, sei lá, 2 meses, né? Nesse interregno, o autor desiste da ação em relação a um dos réus, é naturalmente que o réu, né, que ainda estava no processo, ele acreditava que iria acontecer a audiência, e a partir do momento da frustração daquela segunda audiência, começaria o prazo para ele apresentar a contestação, né? Então, ainda que eu não tivesse o 335, parágrafo 2º, para servir de base para a decisão que foi proferida ali pelo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da boa-fé objetiva, né, esses consectários desse princípio, né, então eu crio uma expectativa em relação a um dos sujeitos e eu acredito, portanto, no judiciário, né, e aí, aqui, na verdade, usando uma expressão grosseira, quase que foi uma puxada de tapete, né, a pessoa estava tudo tranquilo, olhando ali, ó, vai ter audiência, de repente eu digo não vai ter mais audiência e eu digo, ó, você deveria ter pensado nisso lá na audiência anterior. Já pensou? Isso não faz o menor sentido. Mas por que uma das perguntas que eu fiz a vocês tem a ver com a importância de o advogado ser... Deixa eu ver como foi a pergunta. Deixa eu achar aqui. Para não falar coisa errada. Aqui, ó. Importância da advocacia técnica e combativa. A advocacia técnica e combativa não é você ser agressivo na advocacia. Não é você carregar na tinta, entre aspas, quando você escreve a petição. Não é xingar a outra parte. Não é aumentar adjetivos. Não é xingar o juiz ou a decisão do juiz, sabe? Fala assim, a decisão é ruim, ou que às vezes a gente vê, né, alguns advogados assim. Por isso que eu coloquei junto ali a advocacia técnica. Percebam que nesse caso a sentença de primeiro grau estava errada, né? A parte ré, que foi considerada revel, apelou contra a sentença, discutindo isso, né? Discutindo a validade dessa decisão nesses termos e tal. Perdeu no Tribunal de Justiça de Goiás, né? Nesse caso, perdeu no Tribunal de Justiça de Goiás, teve que interpor recurso especial. E só agora, a decisão é de poucos dias atrás, né? Só agora o Superior Tribunal de Justiça corrigiu um problema que se arrasta há anos, né? Então olha só que interessante, quando saiu a sentença lá em primeiro grau da jurisdição, e o pedido foi julgado procedente, portanto, quem saiu vitorioso foi o autor, foi uma vitória, uma falsa vitória. Porque quando você obtém uma sentença viciada, você corre o sério risco de essa sentença ser anulada, como nesse caso foi anulada, ainda que no Superior Tribunal de Justiça. E olha que esse caminho aqui foi um caminho difícil, que foi percorrido nesse exemplo, era uma advogada do réu, né? Mas tem que ser combativa, né? Pessoal, para aquelas de vocês que querem seguir a advocacia, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o mais importante, a meu ver assim, o que há de mais importante que a gente tem que entender na advocacia, aqueles de nós que queremos ser mesmo, exercer a advocacia, é que a nossa função é assegurar que no processo sejam observadas as garantias mínimas do devido processo legal, que foi o objeto do nosso último encontro. O teu cliente pode até não ter toda a razão no mérito, eventualmente ele não tem, né? Pode até não ter. Mas assim, qual a nossa principal tarefa? Cuidar para que a decisão seja proferida por juiz, por um magistrado, uma magistrada imparcial, né? Cuidar para que seja observado o devido processo legal, o princípio do contraditório. Cuidar para que seja proferida, naquele caso, uma decisão fundamentada, né? Ou seja, hoje não se controverte na doutrina que um dos direitos fundamentais processuais é o direito a uma decisão fundamentada,
né? Então, é um direito a um processo que observe essas garantias mínimas ao longo de todo o processo, né? Não é, o direito de ação não é mais considerado, sei lá, o direito de acesso à justiça não é mais considerado hoje, sei lá, um direito a uma justiça que não seja cara, ou um direito só a uma sentença que seja proferida rapidamente, mas a um processo que seja qualitativamente, né, realizado em observância a essas garantias. Quando a gente estuda nulidades processuais, né, a gente não pensa nas nulidades apenas como uma sanção ou coisa parecida, ou algo que tem a ver com formalismos, né? Porque a forma processual é o que não foi observado aqui, né? O que é o formalismo processual? O formalismo tem a ver justamente com isso, né? Ou seja, um processo que observe essas garantias, para que não aconteça isso aqui. E percebam uma outra coisa interessante. Na fundamentação do acórdão, a ministra, quando ela cita julgados do STJ, ela cita julgados da turma de que ela faz parte e da outra turma de direito privado também. No Superior Tribunal de Justiça nós temos 6 turmas, né? Nós temos a primeira e a segunda turmas que julgam questões de direito público, direito administrativo, direito tributário, por exemplo. Nós temos a quinta e a sexta turmas que julgam direito penal, né? E nós temos a terceira e a quarta turmas que julgam questões de direito privado. Então aqui no nosso escritório, como a gente advoga, sei lá, uma imensa maioria das ações tem a ver com direito privado, praticamente tudo vai cair ali na terceira e quarta turmas, né? A gente tem também várias ações de direito público que vão para a primeira e a segunda. Penal, nenhuma, né? Nenhuma ação. Então, assim, ela, na fundamentação do voto dela, ela cita, olha, decisão da terceira turma e da quarta também. Porque com isso ela já revela que não apenas a turma de que ela faz parte, mas também a outra turma que julga questões de direito privado, decidem no mesmo sentido. Esse cuidado da ministra na fundamentação do acórdão já revela para a gente que ela estava ali naquela primeira etapa da prolação do voto, cuidando do desempenho de uma função que os tribunais superiores têm, que é aquilo que na doutrina a gente chama de função nomofilática ou nomofilássica, né? Que é o tema que está ali no texto que eu escrevi, que é um trecho da minha dissertação de mestrado que virou livro, né? E que eu mandei para vocês. Que muitos de vocês, se não chegaram nesse momento ainda aqui no estágio, vão chegar a qualquer momento, que é elaborar razões de recurso especial, né? Se não chegaram, eu vou chegar a qualquer momento, né? Quando eu elaboro uma petição de recurso especial, eu não escrevo do mesmo jeito que eu escrevo um recurso de apelação, por exemplo. Um recurso de agravo de instrumento, por exemplo. Recurso de apelação e recurso de agravo de instrumento são interpostos contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. E quando você recorre para o Tribunal de Justiça julgar o teu caso com base num desses recursos, a preocupação do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, a preocupação dele vai ser com resolver o caso. Claro que para resolver o caso, ele vai ter que passar pela construção do sentido da norma jurídica. Mas não é a principal preocupação de um desembargador, uma desembargadora do Tribunal de Justiça, criar um precedente quanto ao sentido a ser atribuído a uma norma jurídica, né? Embora, claro, repito, na fundamentação da decisão ele passe por esse caminho. Agora, aqui neste julgado que foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, você percebe nitidamente que a ministra divide a fundamentação, e a ementa também é assim dividida, em duas partes. Por quê? Numa primeira parte, ela está preocupada com o desenvolvimento, né, do sentido da norma. Percebam que o texto, parágrafo 2º do artigo 335, não diz exatamente o que ela disse, mas ela interpreta esse texto, cita a doutrina, para dizer que ele se baseia em um princípio que se aplica também àquele caso. Então, de alguma maneira, ela deu uma interpretação analógica ao parágrafo 2º do artigo 335, dizendo, olha, esse parágrafo aqui também se aplica a essa situação. Ele não se refere apenas à hipótese em que, sei lá, for frustrada a audiência de conciliação ou as partes não chegarem a uma composição, que é a hipótese referida no próprio parágrafo 2º.
né? Mas se aplica também a outros casos em que por qualquer motivo tiver havido desistência, homologação de desistência e não tiver havido, né, a conciliação e assim por diante. Então ela atribui um sentido. Essa atribuição de sentido é a norma. A norma não é o que está escrito no texto do CPC. Aquilo ali, né, é o texto, é o ponto de partida, né, que tem gente na doutrina que chama de programa da norma. Não é a norma ainda, é o programa do que poderá vir a ser a norma. A norma eu identifico a partir do momento que eu interpreto aquele texto para resolver um problema. O STJ, assim como o Supremo Tribunal Federal, eles existem precipuamente para definir o sentido da norma. É a função nomofilática ou nomofilássica, se preferirem. Com T ou com C, né, as duas formas de escrever estão certas, não tem nenhum problema. Que é o propósito de definir o sentido da norma. Definir o sentido da norma para quê? Para em situações como essa aqui, né, ela dizer que aquela decisão recorrida está errada, né? Nesse caso aqui, percebam, eu estou pensando na função nomofilássica ou nomofilática olhando para o passado, como se olhando para o retrovisor. Eu, ministro, eu, ministra do STJ, estou proferindo uma decisão para corrigir um erro. Certo? Mas não é apenas essa a função dos tribunais superiores. Também olhando, de certo modo, para o passado, mas para o contexto presente, o Superior Tribunal de Justiça também exerce função uniformizadora. Por quê? Porque o mesmo texto, né, embora ele esteja redigido na lei de uma mesma maneira, com o mesmo valor jurídico para um determinado território, esse mesmo texto pode ter sentidos diferentes no mesmo território. Então, esse dispositivo pode ter sido interpretado dessa maneira pelo Tribunal de Justiça de Goiás, mas poderia ter sido interpretado de modo diverso pelo Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo. Ora, se eu tenho um mesmo texto, né, um mesmo texto de lei federal, eu não posso ter sentidos diferentes atribuídos ao mesmo texto em cada um dos estados do Brasil, por exemplo, né? Ou seja, se o texto é o mesmo, a norma que eu extraio desse texto tem que ser também a mesma, né? Então, quando eu estou falando do Superior Tribunal de Justiça, eu não falo da preocupação da lei, da proteção à lei federal, ao texto da lei federal, porque o texto não vai ser alterado, né? Quando o Tribunal de Justiça do Paraná ele interpreta de um jeito, o Tribunal de Justiça de São Paulo interpreta de outra maneira o mesmo texto, percebam, o texto é o mesmo. O que é discrepante aí? A norma. Ou seja, o que é discrepante? O sentido que eu atribuo ao texto. Por isso que com a função nomofilática ou nomofilássica se relaciona também a função uniformizadora, né? Ou seja, a função justamente de determinar um único sentido para o mesmo dispositivo. Ou evitar que haja uma dispersão jurisprudencial muito grave. Aqui no Brasil, a Constituição Federal, no artigo 105, inciso 3º, a linha C, que trata do cabimento do recurso especial, né, ele não estabelece, por exemplo, que essa dispersão tem que se dar ali no último ano, sabe, nos últimos 5 anos. Em outros países, em outros sistemas, a gente tem disposições que estabelecem que quando eu recorro para o Superior Tribunal de Justiça para demonstrar que está havendo divergência, eu tenho que apontar como decisão divergente uma proferida, sei lá, nos últimos 3 anos, né? Ou seja, a divergência tem que ser atual. Agora, é importante que a gente se preocupe com essa atualidade, porque quanto mais, desculpa se eu estou usando a expressão de maneira pouco apropriada, mas quanto mais contemporânea for a divergência, mais eu revelo para o Superior Tribunal de Justiça que ele deve agir, né? Então, se eu digo assim, olha, a decisão aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, proferida agora em 2025, ela diverge, né, da orientação que foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, neste julgado aqui, proferido em 2010. Bom, coloquem-se vocês na posição de ministros ou de ministras. Se você pega uma decisão proferida hoje, 2025, e o recorrente diz, olha, ela diverge de uma decisão que foi proferida em 2010, ou seja, há 15 anos. Pessoal, 15 anos é uma vida.
A maioria, ou quase todos vocês aqui, tem ali em torno de 20 anos. Um pouco mais, um pouco menos, em torno de 20 anos. É praticamente a vida de vocês. Então, o ethos dominante, ou seja, os valores que prevaleciam na sociedade naquela época, em 2010, poderiam ter determinado o modo como se interpretava aquela norma. Então, a divergência não é a mesma necessariamente, né? Eu não sei se vocês viram, eu gravei um vídeo esses dias atrás, que foi publicado no nosso site, no nosso Instagram, eu acho que vai para o nosso YouTube também do escritório, falando dessa decisão que foi proferida semana passada pelo Superior Tribunal de Justiça, né? E uma das questões que eu examinei ali foi um assunto que foi suscitado, mas a gente não teve acesso ainda ao acórdão para saber exatamente por que eles escreveram isso, mas aquilo que eles chamaram de inconstitucionalidade progressiva. O que significa isso? Que quando a lei foi publicada, ela não era em si mesma inconstitucional. Mas, como a lei ela é publicada com o propósito de resolver problemas em um determinado contexto, outras circunstâncias sociais, econômicas, jurídicas, podem ir surgindo de modo a conduzir que aquela norma, embora nascida constitucional, ela pode, com o passar do tempo, tornar-se inconstitucional. Né? Tornar-se inconstitucional. Esse tema, inconstitucionalidade progressiva, já foi objeto de atenção do Supremo Tribunal Federal em vários outros casos interessantes. Né? Mas só para mencionar, por que eu estou falando isso para vocês? Que a norma é uma coisa e o texto é outra coisa. E a função dos tribunais superiores é a proteção da norma, ou seja, do sentido que eu atribuo à lei. Por isso, função nomofilática ou nomofilásica, né? Que tem a ver com a uniformizadora e a fundamentação da ministra, adotada pela ministra no seu voto. E a própria circunstância de essas decisões serem publicadas em informativos de jurisprudência revela o quê? Sobretudo se eu interpreto isso à luz do Código de Processo Civil de 2015. Revela também que os tribunais superiores têm uma função que a gente chama de função paradigmática. O que é função paradigmática? Então, por exemplo, né, poxa, meu pai era assim, né? Meu pai era um exemplo para mim. Minha mãe era assim. Minha mãe era um exemplo para mim. Olha, estou vendo aquele juiz, estou vendo aquele advogado, estou vendo aquela promotora de justiça, estou vendo esta ministra, ela é um exemplo para mim. São paradigmas. Quando você diz fulana, beltrano, né, ou esse escritório da advocacia, ou esse tribunal, são exemplos para mim, são paradigmas. Quando essas decisões são destacadas, e os ministros falam, olha, vamos destacar isso daqui para publicar no nosso informativo, é porque eles percebem que essas decisões, vou usar uma expressão usada, meu querido e saudoso mestre também, né, professora Rudalvin, né, essas orientações servem como faróis, do sentido de que, olha, o modo correto de se interpretar o parágrafo 2º do artigo 335 do CPC é esse. A norma que eu extraio do parágrafo 2º do artigo 335 do CPC é essa. E é assim que a gente tem que decidir paradigma para o futuro. Né? É um modo, vamos dizer assim, uma manifestação, de certo modo, sutilmente diferente das anteriores, que também se relaciona com a função nomofilática ou nomofilásica. Ou seja, é uma orientação quanto ao modo como a norma tem que ser interpretada. Por que entender isso é importante, pessoal? Porque aqueles de vocês que já estão elaborando razões de apelação aqui no estágio, minutas de apelação, minutas de agravo, que vão passar para um advogado, uma advogada corrigir na sequência, você se preocupa com a elaboração dessas razões com olhos no caso. Agora, quando você elabora razões de recurso especial, claro que o caso em si é importante, claro que mostrar para o STJ, para a relatora ou relator e assim por diante, a gravidade do que está acontecendo ali é, sem dúvida alguma, importante. Mas a partir do momento que você sabe que a função primeva do Superior Tribunal de Justiça é uma função nomofilática, qual vai ser a sua principal preocupação na elaboração do recurso especial? Menos o caso concreto, e mais revelar que eu estou ali diante de uma questão de direito, né, no caso, direito federal infraconstitucional. Né? Esse assunto é um assunto que foi debatido pelas instâncias inferiores, no caso, pelo Tribunal de Justiça de Goiás.
Então, se você chegou ali no item 3, salvo engano, deixa eu ver, o item 2, é o item que fala do pré-questionamento, item 2. Fala ali da ausência de pré-questionamento quanto ao litisconsórcio ativo. Por que ausência de pré-questionamento? Significa que o Tribunal de Justiça de Goiás não se manifestou sobre aquela questão jurídica. Vejam, pessoal, se a função do STJ é uma função nomofilática, se a função do STJ é corrigir erro na aplicação da norma, é definir a partir daquela controvérsia jurídica como a norma tem que ser interpretada, é indispensável que haja controvérsia na decisão recorrida sobre o sentido da norma. Né? Então, o Tribunal da Justiça de Goiás se pronunciou sobre essa questão atinente ao litisconsórcio ativo? Não. Então, não há por que o STJ se manifestar sobre essa matéria. Então, por isso que quando a gente vai elaborar um recurso especial, ou quando chega uma causa, né, e a gente se preocupa com a possível interposição de recurso especial, a gente tem que se preocupar, antes disso, com que aquela questão ela esteja bem examinada na decisão recorrida. Os argentinos falam planteada, de plantio mesmo, né? Semeada. Eu tenho que semear nas minhas razões de apelação aquele assunto para que o tribunal fale sobre aquele assunto, portanto a questão fique pré-questionada, para que daí então abra espaço para a atuação do Superior Tribunal de Justiça. Então, o modo como eu elaboro as minhas razões de apelação, minhas razões de agravo do instrumento, são absolutamente diferentes do modo como eu elaboro as razões de recurso especial. Porque eu tenho que demonstrar que existe uma questão de direito federal infraconstitucional ali. Ou seja, eu tenho que demonstrar que houve pré-questionamento. E eu tenho que demonstrar que houve uma interpretação equivocada daquilo ali. Né? E que, portanto, eu estou admitindo uma decisão assim proferida, eu estou admitindo uma rachadura no sistema. E por que é importante uma advocacia combativa? Repito, a advocacia combativa não é uma advocacia arrogante, não é uma advocacia mal educada, não é uma advocacia grosseira, não é ficar batendo, dando murro na mesa ou gritando alto. Gritando alto não, falando alto, gritando. Né? É você trabalhar tecnicamente com todos os instrumentos processuais que estão à sua disposição. Alguém de vocês diria, não é absurdo a gente ter, sei lá, primeiro e segundo graus de jurisdição e, além disso, ter o Superior Tribunal de Justiça? Pois foi lá no Superior Tribunal de Justiça que se corrigiu esse erro, que aconteceu em primeiro grau de jurisdição e que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. E se não houvesse uma advogada, pelo que eu me lembro, foi advogada aqui, combativa, ela poderia ter chegado já na sentença e falado assim, então, cliente, né? Ficou difícil aqui. Né? Mas não, ela foi lá, foi ao Tribunal de Justiça de Goiás. Desistiu? Não. Né? Ela poderia ali no Tribunal de Justiça de Goiás chegar no cliente dela e falar assim, então agora é difícil, hein? Porque agora é Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência defensiva, né, e tal. É melhor você, sei lá, né, ceder ali para o outro lado o que é que ele está pedindo e assim por diante, porque as chances agora são mínimas. E sem dúvida, quanto, nesse caso dela, se você tem uma sentença que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, as tuas chances diminuíram. As tuas chances diminuíram. Fazendo uma comparação grosseira, que está tendo campeonato agora, que o pessoal está acompanhando, né? É como se virar o jogo perdendo de 2-0. Então você tem que empatar e fazer mais um gol. E é isso que ela conseguiu isso no Superior Tribunal de Justiça. Né? E percebam que nesse caso aqui, qual que tem que ser a nossa preocupação? Técnica. Né? Sem desespero, sem paixões. Ah, é um absurdo, mas deixa eu mostrar isso aqui tecnicamente. Né? Deixa eu revelar aqui para o Superior Tribunal de Justiça quão importante é essa questão. Aliás, já aproveitando o gancho sobre a importância da questão, logo, né, será disciplinada entre nós aqui a relevância da questão federal infraconstitucional. Foi aprovada em 2022, mas ainda não foi disciplinada em lei. Né? E daqui a alguns dias, além de você ter que demonstrar que existe uma questão de direito federal infraconstitucional no acórdão, você vai ter que demonstrar também que essa é uma questão relevante. Relevância do ponto de vista jurídico, relevância do ponto de vista social, relevância do ponto de vista econômico e político, salvo engano. A relevância, sob o ponto de vista jurídico,
pode se dar, seja porque você revela aqui que há uma discrepância jurisprudencial, e isso é uma rachadura no sistema, né? É uma rachadura que pode, sei lá, fazer com que a casa caia, né? Seja porque, eventualmente, como mencionei, tem uma divergência, seja porque é uma questão nova sobre a qual o STJ ainda não se manifestou. Esse pode ser um exemplo. Eu acho que é o primeiro precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão. E o que é precedente? Precedente, no seu sentido original, significa exatamente isso. A primeira das decisões. E não basta ser a primeira das decisões. Tem que ser a primeira e mais bem fundamentada também. Porque às vezes você tem uma, duas, três decisões que, embora sejam anteriores, não são tão bem fundamentadas assim. Não analisaram todas as nuances relacionadas àquele problema, então não chegam a se tornar precedentes. Essa decisão aqui tem tudo para se tornar um precedente. Falei 30 minutos sem parar. Comecei às 5h05, deu 5h35. E aí, o que vocês acham? Não sei se vocês tinham conseguido ler, né? O material que eu enviei para vocês, pelo menos do meu livro, acho que são umas 30 páginas, mais ou menos. Então, ou mais, um pouco menos, mas então vocês vão lendo devagar. Aqueles de vocês que estão mais no começo da faculdade é mais difícil de entender, né? Mas com o tempo vocês vão entender. Se não entenderam agora, espero que no quarto ano vocês entendam, né? Que a matéria do quarto ano, pelo menos eu leciono no quarto ano e eu leciono essa matéria para os meus alunos, para as minhas alunas, né? Mas também tem a ver com teoria da norma, tem a ver com função dos tribunais, né? Tem a ver também com o exercício da advocacia, né? Então, muitas vezes você vai lá para o STJ e tem todo um movimento, de certo modo, cultural para dizer assim, poxa, mas você vai lá no STJ, sua advocacia, alguém vai falar assim, não, eu estou recorrendo. Já pensou, se você está subindo ali, embarcando no avião, alguém fala assim para você, o que você vai fazer? Estou indo para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, vou lá entregar um memorial para a ministra. Daí alguém fala assim, mas qual é o caso? Não, nós perdemos em primeiro grau da jurisdição, perdemos no Tribunal de Justiça de Goiás e vou tentar ir lá no STJ ganhar essa causa. O que o povo vai olhar para vocês? Está vendo? É por causa de advogado assim que a justiça não anda. Eu já ouvi isso. Poxa, mas vocês estão protelando, né? E daí você vai e reverte uma situação que vinha perdida desde o primeiro grau da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça. Eu completei em fevereiro 30 anos de advocacia. Cansei das vezes em que aconteceu isso. Em causas nossas aqui. Né? Que você consegue reverter um erro muito grande, que está lá no primeiro grau, o tribunal não reverte, você vai ter que ir em Brasília para reverter isso. Com a relevância da questão federal sendo exigida, ainda não é, porque ainda não foi regulamentada por lei, por norma infraconstitucional, mas quando vier a ser, inevitavelmente menos questões vão ser examinadas pelo STJ. E mais chances de erro nos tribunais locais, que vão perdurar porque não caberá mais recurso para o STJ, a gente vai ver uma maior quantidade de erros se mantendo. E vai se tornar ainda mais importante o trabalho da advocacia. Então, aqueles de vocês que falam assim, não, eu quero ser advogada, eu quero ser advogado. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Eu tenho que ser um advogado tecnicamente preparado e eu tenho que ser um advogado combativo. Né? Ou seja, eu tenho que saber as teses, eu tenho que saber as estratégias possíveis, para tentar defender com a melhor qualidade possível os interesses do meu cliente. Né? Então, a primeira coisa que eu quero, e a mais importante de todas, é um julgamento justo. Ou seja, o julgamento justo não é só na sentença, todo o processo. Ele tem que se desenvolver, inclusive tem muita gente que usa no lugar de devido processo legal a expressão processo justo. Né? Porque se o processo for justo, nossa, muito mais de metade das minhas preocupações estão ali, né, resolvidas, vamos dizer assim. Né? Se o processo é justo, equitativo, etc. e tal, se essa preocupação tivesse acontecido aqui, percebam, a ministra proferiu o acordo, foi relatora do acordo, deu provimento ao recurso especial para reformar a sentença. Vejam ali que no finalzinho ela disse assim, bom, como eu não posso examinar provas aqui, por que ela não pode examinar provas? A súmula 7. Mas por que a súmula 7?
Porque senão a STJ se tornaria uma terceira instância novamente, e aí E não é essa a função dele. acabaria com a função primal, né? De caçar a decisão e depois até reformar. A função do STJ é nomofilática, muito bom. Se vocês pesquisarem entre os advogados e advogadas, né, o que mais eles reclamam do STJ, qual é a principal reclamação deles em relação ao recurso especial, qual que é? A súmula 7. Mas isso muitas vezes revela que eu não entendi a função do recurso especial. Qual é a função? A função do Superior Tribunal de Justiça é que ele exerce no julgamento de recurso especial. A função do STJ não é porque eu quero, está na Constituição isso, artigo 102, inciso 3º em relação ao Supremo, 105, inciso 3º em relação ao STJ, função nomofilática. A partir do momento que isso entra na minha cabeça, sabe? Né? Não sei se alguém aqui de vocês é de Bíblia, de ler Bíblia. Às vezes você lê um negócio na Bíblia, aquilo não faz muito sentido. Daí você passa o tempo, você passa por outras coisas na sua vida e tal, você vai ler o mesmíssimo trecho e fala assim, putz, fez sentido esse negócio aqui. Então, hoje, alguns de vocês estão no começo da faculdade, estão no meio da faculdade, mas lembra disso. Quando você estiver no quarto, quinto ano, quando você estiver ali já formado, advogando, né? O STJ, o Supremo, tem função nomofilática. Então, se você vai elaborar um recurso especial, se preocupa com isso. A ministra não desceu aos fatos, ela identificou o fato tal como não controverso. O que não era controverso? Teve a primeira audiência, depois o juiz, como não houve acordo, o juiz marcou uma outra audiência para frente, entre uma e outra, o autor desistiu da ação. Né? O juiz homologou, em relação a um dos réus. O juiz homologou a desistência, o réu que estava no processo protocolou a contestação, o juiz disse, intempestiva, réu revel. Essa questão, esse aspecto fático é incontroverso. Veja, nunca existe questão jurídica pura. Toda questão de direito ela também envolve fatos. Mas o que acontece com o STJ é que ele não decide sobre fatos controversos. Qual era o fato incontroverso aqui? Esse que eu descrevi. Então ela disse o sentido que deve ser atribuído ao 335 do CPC, parágrafo 2º, né? Com base nesse fato incontroverso. Mas ela, uma vez reformando o acórdão e determinando o prosseguimento da causa do processo desde onde foi proferida indevidamente aquela sentença lá em primeiro grau de jurisdição, ela disse, tudo que aconteceu nesses últimos, 5, 7 anos, não lembro agora, nada valeu. Perdemos tempo. A gente gastou dinheiro do judiciário, a parte perdeu tempo, o autor que havia entendido que tinha vencido não venceu, ele pode perder tudo agora, né? Quando a causa voltar para o primeiro grau de jurisdição, e o juiz vai ter que julgar de novo, eventualmente produzir provas, teve reconvenção do réu ali junto com a contestação, né? O réu pode ganhar, não apenas em relação ao pedido formulado pelo autor, mas como ele pode ter o pedido apresentado com a reconvenção julgado procedente também. Então, vejam o tamanho da bronca, né? Então, a súmula 7, ela faz sentido. Claro que tem abusos, tem. Mas aí, novamente, entra a função do advogado. Né? Tecnicamente, eu vou, explico. Né? Combativamente, eu vou, me valho dos recursos que estão previstos na lei, previstos na Constituição, para tentar propiciar a melhor tutela possível para o interesse do meu cliente. Né? Eu comento com os meus alunos na faculdade, aqui, acho que ninguém ainda foi meu aluno. Não, acho que ninguém. Só o Zé Guilherme tinha sido, né? Acho que sim. Eu comento com os meus alunos na faculdade que o estudo do processo, que muitas vezes é vendido em alguns, espero que vocês não tenham tido professor assim, que muita gente fala assim, processo é um acessório, processo é adjetivo, não é importante, coisa parecida. Mas muitas vezes, né, o patrimônio inteiro do seu cliente está na sua mão, a vida do seu cliente está na sua mão, a saúde, né, o nome, a honra do seu cliente está sob os seus cuidados, e por você não tomar cuidado, não estar suficientemente preparado para uma questão processual, você acaba fazendo perecer, né, o direito do seu cliente. E para fechar, pessoal, para dizer ainda qual a importância de uma advocacia técnica e combativa. Quem errou foi o juiz de primeiro grau, né? E depois quem errou de novo foi o Tribunal de Justiça. Só houve correção do erro lá no Superior Tribunal de Justiça. Mas se a sentença errada transita em julgado, quem vai ser cobrado pelo erro? O judiciário ou a advogada? A advogada. O teu cliente vai chegar assim, poxa, né? Porque o teu cliente não sabe de direito. Né? O teu cliente vai dizer assim, na dúvida,
Se o juiz proferiu sentença assim, o Tribunal de Justiça de Goiás confirmou a sentença, pô, doutora, pô, doutor, né? Eu poderia ter procurado um advogado melhor. Pessoal, a culpa não é minha, mas a tendência é que eu seja o primeiro a ser responsabilizado pelo erro do judiciário. Né? E eu vou ter que demonstrar, vou ter que argumentar e falar para o meu cliente, olha, eu não fiz nada de errado. Né? Eu fiz certo. Foi o erro do juiz aqui. Sorte a dela que o STJ conseguiu corrigir esse erro. Já pensou? Né? Miguel, eu tenho uma pergunta mais prática. Como que você se prepara individualmente para ir apresentar um memorial, conhecer o caso, como que o ministro recebe, ou o assessor do ministro, não sei, principalmente no STJ, no STF, nesse sentido? Ó, o pessoal que trabalha comigo mais proximamente, eles sabem como eu sou chato. Né? Chato em geral, mas quando alguma coisa assim está sob minha responsabilidade, eu sou mais chato ainda. Então eu vou entregar memorial sobre esse caso? Sim. Então eu quero, né, acompanhar de perto, senão eu mesmo prefiro elaborar pessoalmente o memorial. Então eu estudo tudo, eu não estudo só o acórdão, por exemplo, né, que foi proferido, e as razões de recurso especial. Eu quero ler os autos na íntegra, para saber de cabo a rabo o que aconteceu. Veja, no Supremo também. No Superior Tribunal de Justiça, igualmente, não tem juiz, não tem juíza mais ou menos. Ali todo mundo é muito bom. É todo mundo muito bom. Né? Faz uns 15 dias, eu acho, não lembro agora, mas na vez que eu tive agora há pouco tempo no STJ, e eu tive uma audiência com um ministro, espetacular. Né? A gente falou de questões de processo civil, questões de direito civil, questões de constitucional. Né? E ele navegava sobre todos aqueles assuntos que tangenciavam o nosso caso, sabe? Não era diretamente envolvido com o nosso caso, mas aquilo tangenciava o nosso caso. E ele sabia tudo. Né? Sabia tudo. Ele deve ter uns 10 anos a mais que eu, por aí, 61, 62, mais ou menos. Afiadíssimo. Né? Afiadíssimo, sobretudo. Eu vou entregar um memorial para um ministro ou para uma ministra. A ministra Nancy Andrighi, mesma coisa. A ministra Nancy Andrighi, ela atende os advogados assim. Ela chega, né? Agora ela está atendendo por vídeo. Eu acho que ela nunca mais atendeu, não sei. Acho que ela não está atendendo mais presencialmente. Acho que é só por videoconferência. Né? Mas ela atende os advogados, quando atendia presencialmente pelo menos, se ela ainda não está, se ela tiver parado de atender presencialmente, atende assim. Pode entrar, pessoal. Todo mundo agendado para as 15 horas. Pois não, doutor Théo, explica aí o seu caso. Né? E eu já presenciei, né, advogado falando assim, não para ela, mas para um outro ministro, né, falecido, o ministro José Delgado, que veio inclusive dar palestra aqui uma vez em Maringá, meu convite num evento que eu coordenei mais muito tempo atrás. Estava também assim, ele atendia os advogadas assim, daí um advogado falou assim, não, doutor, excelência, eu queria tratar do caso reservadamente. Sabe o que o ministro respondeu? Falou assim, reservadamente eu trato das minhas coisas somente com a Zezé, que é a esposa dele. Ele falou, desse jeito, eu nunca esqueci. Né? Então eu tenho que estar preparado, se eu vou entregar um memorial para um ministro, eu tenho que estar preparado para falar na frente de todo mundo, se for o caso. Não sei como é que vai ser. Né? Por quê? Porque eu tenho que estar preparado para falar aquilo que eu vou falar para ele numa sustentação oral, por exemplo. Né? Então, esses dias atrás, eu faço bem pouca sustentação oral agora aqui no nosso escritório. Né? Tem muita gente que todo dia tem sustentação oral aqui no nosso escritório. Algum advogado ou alguma advogada está fazendo. E o pessoal faz muito melhor que eu, já faz tempo também. Né? Tem muito. Né? Agora, se eu vou fazer uma sustentação oral, eu não sei se eu tenho aqui as anotações. Dessa mais recente que eu fiz. Aqui. Né? Eu estudo o caso e eu faço as anotações à mão. Eu faço à mão e eu uso esse roteiro. Pego aqui essa folha. É roteiro, eu fico lendo. Mas é o roteiro. Né? Por quê? Porque eu acho que, isso, inclusive tem estudos de neurologia que provam isso, né? Que uma coisa eu aprendo ouvindo, outra coisa eu aprendo lendo, outra coisa eu aprendo falando. Então, assim, ser professor é quase um ato de egoísmo de minha parte.
Porque tem muitos insights que eu tenho enquanto eu falo em sala de aula. Eu falo assim, cara, é mesmo, não tinha pensado nisso. E já aconteceu comigo de eu interromper a aula e escrever quando eu esqueci. Porque enquanto você fala, né, você também aprende. Né? Depois que eu entendi isso, eu fiquei um ano mais ou menos afastado por motivos de saúde, para cuidar de problemas de saúde. E daí, nesse período, eu fiquei estudando bastante, né, para ver o que é que eu tinha que melhorar na preparação e nas aulas mesmo. E uma das coisas que eu vi desses estudos é justamente a importância de você fazer uma atividade em que os alunos, as alunas, conversem sobre o assunto. Por quê? Porque se eu levo uma decisão, por exemplo, olha, vamos fazer um debate aqui em 3, não pode ser mais de 3, né? Tem que ser em 2 ou 3, porque se você coloca 4 pessoas para debaterem, fica 2 e 2. Então tem que ser 3 no máximo, ou 2 pessoas ou 3 o grupo, né? Enquanto você está lendo essa decisão e se indagando sobre, e tentando explicar para o coleguinha, para a coleguinha sobre, né? Você está estudando, você está aprendendo. Né? Então se você pegar essa decisão aqui, né, depois da gente ter conversado aqui, né, hoje, amanhã, outro dia, chegar lá, vamos bater um papo sobre essa decisão, não vamos estudar tudo, vamos estudar aqui só esse item, né, sei lá, o item 6 do acórdão, e um tentar explicar para o outro, ainda que erre tudo, você vai ter se adiantado muito em relação ao outro, àquele que pelo menos não tentou fazer isso. Então isso também é uma forma de aprendizado. E sabe outra forma que a neurociência explica também? É escrever à mão. Escrever à mão. Veja, eu faço igual vocês estão fazendo aqui também. Escrever em celular, escrever no computador. Minha letra é horrível. Mas escrever à mão, né, isso tem explicação neurocientífica do modo como você interage muito mais com aquilo. Por quê? Porque você ativa seu cérebro, você está ali ativando sua mão para transpor para um texto escrito ali, né, um determinado significado. Então você está estudando. Então eu faço assim, cada um faz de um jeito. Olha, esses tempos atrás também, eu no avião indo para Brasília, né, saí daqui, daí desci em São Paulo embarquei e estava indo para Brasília. A gente fala subindo, né, porque a gente vê no mapa, mas na verdade é descendo, né, que Brasília é mais embaixo, assim, né, entre aspas. Né? E daí, do meu lado, um colega falou assim, e tal, doutor, tá indo? Ele me reconheceu, né, tô indo para Brasília também e tal. E você, tô indo num caso que é lá do Paraná. Ele me falou o caso, me mostrou o memorial, que é de uma empresa aqui próxima, aqui de Maringá, inclusive. Não é de Maringá, mas próxima de Maringá. E eu estou estudando para sustentação oral que eu vou fazer hoje à tarde. Falei assim, olha, mas que legal, mas... E o Cássio, não, está no nosso escritório, mas eu estou lendo agora. Talvez ele tenha até vencido, não sei, pode acontecer, né? Mas certamente ele se preparou só para o básico, né? E veja, gente, você já pensou, se você estiver em problema de saúde, se for no médico e o médico te tratar como se você fosse qualquer coisa? Às vezes é a vida do teu cliente, ou o patrimônio do seu cliente. Você pode dizer assim, não, mas o meu cliente aqui, o patrimônio dele é muito maior que isso, tudo bem, né? Mas quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Então se você não cuida bem daquele patrimônio ali, que sei lá, é uma fração do patrimônio do seu cliente, como é que você vai cuidar quando você tiver na sua mão o patrimônio inteiro do seu cliente, ou a vida do seu cliente, ou o nome do seu cliente, né? Moral. Então eu acho que é isso. Né? Eu me preparo dessa maneira. E daí, quando você se prepara bem, você consegue ter mais... Bom, além de você ficar mais seguro, você sabe que você não sabe tudo, né? Isso é uma coisa importante, né? Você sabe que você não sabe tudo, mas você se sente mais seguro. Você percebe nitidamente quando o outro lado não sabe o que está falando. Você percebe nitidamente, e o ministro sabe disso. Se o ministro começa a conversar, esse ministro falou isso para mim. Né? Falou assim, olha, que bom que você veio aqui, porque às vezes vem um pessoal aqui que eu percebo que não sabe do caso e não sabe a matéria. Então o ministro sabe se eu estudei. Entendeu? Então é uma questão de tributário. Estuda esse assunto, não vai lá, né, achando que você vai conversar com qualquer um. A gente está falando de STJ, de ministro do STJ, mas isso vale também para desembargador no Tribunal de Justiça, viu, doutor? Não, estou falando para você mesmo, do seu, né? Que é desembargador lá agora, né? Também no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, a gente tem desembargadores estupendos, né? Estou falando do Paraná, mas isso vale para outros tribunais também, né?
Então, assim, eu acho que o primeiro erro que a gente comete, eventualmente, é subestimar com quem a gente vai falar. Ah, não, eu vou conversar com essa pessoa aqui, mas acho que será que ele sabe da matéria? Deixa eu ir lá falar de qualquer jeito, né? Eu dou uma lida no memorial, como esse colega fez, no voo mesmo, para fazer sustentação oral hoje à tarde. Ele fala de qualquer jeito. Os ministros vão perceber que aquele advogado não está bem preparado. Talvez o cliente dele não saiba, porque ele não é da área do direito, né? Daí o advogado vai lá na tribuna, fala alto, não sei o quê e tal. O cliente olha e fala assim, nossa, meu advogado é bom, né? Mas ele é só barulhento. Ele é bom de apresentação para quem não é da área do direito, mas os ministros não sabem. Né? Então eu acho que se preparar mesmo. Claro que nem sempre a gente consegue, né? Apareceu um caso urgente, o cliente nos procurou na véspera. Aí você faz o que lhe é possível fazer. Agora, se não é essa situação, se prepare antes. Quando eu vou fazer sustentação oral ou despachar com um desembargador ministro, eu sempre vou na véspera. Eu nunca deixo para ir no dia. Né? Porque você vai lá, fica lá, se prepara, descansa. Porque eu estou preocupado que não é mais só apenas uma coisa que eu estou fazendo ali, né? Uma coisa trivial. Porque às vezes é a vida da pessoa também, né? E veja, eu falo vida, claro, guardadas as devidas dimensões em relação a tudo, né? Agora, no meu caso também, eu tenho que fazer bem feito porque eu levo o meu escritório comigo, né? Entendeu? Então, se eu errar ou se eu fizer mal feito, eu não prejudico só a mim, né? Eu não estou sozinho. Eu prejudico o meu escritório como um todo, né? Então, eu tenho que caprichar, né? E quando você está bem preparado e você entende daquilo ali que você está fazendo, você pode ter ousadia também. Então, se você pegar aqui esse roteiro da minha sustentação oral, né? Você vai perceber que assim, putz, mas o Medina ele usou essa ordem, que é uma ordem inversa do que está no recurso. Né? Se você pegar o roteiro da minha sustentação oral e comparar com a nossa petição ali, você vai olhar e falar assim, putz, mas o Medina fez de trás para frente. E deu certo. Né? Por quê? Porque a hora que você entende mesmo, você adquire mais autoconfiança, porque você se preparou, né? Não estou falando que você não tem medo. Eu acho que a gente tem medo mesmo, né? Tem preocupação, tem inseguranças e tal. Mas a partir do momento que você se preparou, você pode... Não, eu vou ser ousado aqui, eu vou inverter. Né? Eu vou começar falando de trás para frente. Se fosse uma sustentação oral no STJ, ia ser outro roteiro. Mas como foi no Tribunal de Justiça de São Paulo, esse caso que eu estou falando, né? Então eu já preparei a sustentação oral seguindo esse caminho. Então eu acho que isso é o mais importante, preparação mesmo. Ler, olhar para todos os detalhes, não subestimar o adversário e muito menos o magistrado, né? Seja o juiz de primeiro grau, o desembargador, o ministro, né? Senão você se ferra. Olha, vou citar um exemplo. Eu despachei um caso no Superior Tribunal de Justiça, um caso super complicado nosso aqui, que a gente ganhou também. E o ministro me atendeu, acho que era 9 da noite. Ele estava em sessão, né? Eu fui no gabinete, eles falaram, acho que alguém ali desceu na sessão, falou com o ministro, falou, não pode esperar que eu vou atender. Isso era 6 da tarde. E eu estava lá no gabinete dele, sentado esperando. E nada de ministro aparecer. Daí eu ia lá, chamava, né, alguém do gabinete, não, ele está em sessão ainda. Ele vai atender o senhor. Está em sessão ainda, vai atender o senhor. 9 da noite me atende o ministro. Daí eu comecei a falar do caso para ele, que ele falou assim, peraí, doutor, trava aqui, pegou uma decisão, imprimiu, e falou assim, mas doutor, o STJ decidiu diferente. Então você tem que estar preparado para dizer, não, mas esse caso é diferente, eu sei desse caso. Né? O STJ decidiu dessa maneira por causa disso e disso. No meu caso aqui, é diferente por causa daqui. Né? Teve um caso agora, que, né, também nessa outra vez que eu tive, uma outra audiência que eu tive em Brasília também, tratando de outro caso, em que a gente, preparando o caso, a gente a gente baixou todas as decisões, pelo menos as mais recentes, do STJ sobre a mesmíssima questão, e a gente viu que o relator do nosso caso tinha votado aparentemente contra a tese que a gente sustentava em outro julgado, sei lá, de 2 meses atrás. Mas o voto dele naquele caso
se assentava em razões muito específicas daquele caso, sabe? Que não se aplicavam ao nosso caso. Daí eu peguei no memorial, se vocês quiserem, depois eu até mando o memorial para vocês. Falei assim, olha, não, é bem escrito desse jeito. Não se desconhece que Vossa Excelência já se manifestou nesse sentido no julgamento do recurso especial número tal. Mas lá naquele caso, Vossa Excelência decidiu assim por causa disso. E isso não tem aqui, no nosso caso. Daí eu explicando isso, o ministro não podia atender, ele não estava em Brasília. Quem nos atendeu foi um juiz instrutor, que era um desembargador, né, que foi designado por ele, estava trabalhando lá no gabinete dele. Excelente o desembargador, muito preparado também, professor, sabe, também. A hora que eu falei isso, o desembargador abriu o olho. Eu estou confiante, não sei se a gente vai ganhar, mas eu estou confiante que a gente vai ganhar. Assim que sair o resultado, eu vou falar para vocês. Ele abriu o olho, sublinhou tudo isso que eu estou falando para vocês agora, sabe, essa distinção. Então, ele sabe, a gente pode até perder, mas o meu trabalho eu fiz. O nosso escritório fez, né, na verdade, né, porque todo mundo aqui do setor estava envolvido, né, na preparação desse memorial, né, que nesse caso aqui é da recuperação de crédito, nesse caso, né. Então todo mundo estava ali olhando e tal, não sei o quê, fizemos um levantamento, sabe, um monte de decisões, uma em uma e tal, vamos ver o que ele votou. Então a gente achou um voto vencido do ministro. E com base no voto vencido do ministro, eu estou mostrando para o ministro que o nosso caso é diferente e talvez no nosso caso ele decida de maneira diferente do que decidiu no outro. Né? Essa é a esperança. Mas ele percebeu que a gente está fazendo um trabalho sério. E o pessoal respeita, sabe? Claro, juiz, desembargador, ministro é ser humano igual como qualquer um, né? Tem dias bons, tem dias maus e tal. Mas eles, quando eles percebem que você está fazendo um negócio com cuidado, eles respeitam. Então eu acho assim, que se a gente tiver essa preocupação, claro, a gente não vai ganhar todas, né? Faz parte da advocacia isso, né? Mas você tem que saber que no final do dia, eu fiz o meu trabalho do jeito certo, né? Então eu tenho que fazer bem feito e do jeito certo, né? Bem feito e do jeito certo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Seja para elaborar um memorial. Agora, memorial é o seguinte, tanto quanto possível, memorial de uma página. 2, vai. Caso muito complexo, 3. Né? Os ministros, não, eu arrisco dizer que eles não leem memorial de, sei lá, 10 páginas. Né? 10 páginas não é memorial, é outra coisa. Então, assim, se eu puder sintetizar para o ministro, para a ministra, ou desembargador, desembargadora, em 2 páginas ali, sabe? Não, o caso é muito complexo, tem muitas nuances e tal. Tá, 3 páginas. Né? Eventualmente mais, excepcionalissimamente, sabe? Aquele caso assim, cabeludo e tal. Agora, esse caso mesmo que a gente analisou aqui hoje, o memorial podia ser de 1 página. Porque a questão é simples, percebam? Né? O caso que aconteceu foi isso, tinha audiência, né? O juiz não foi frustrado a audiência, o juiz marcou outra, entre as 2 audiências o autor desistiu da ação em relação dos réus, né? E considerou o réu que apresentou contestação, né? Na sequência ali. Pronto, está simples aqui a questão, né? E o restinho em 1 página, o resto da página você explica. Se você conseguir fazer um memorial em 1, 2 páginas e entregar assim para o ministro, para a ministra, ele vai adorar. Porque, veja, você pode dizer, não, o juiz tem que julgar e tal, tem mesmo. Mas eles estão com milhares de processos ali. Então a gente tem que ser realista, né? A gente tem que ser realista. Então, o que é que vocês acham? Que ele vai olhar aquele que está mais fácil de julgar, ele vai olhar com mais atenção, ou aquele que vê o memorial lá de 10 páginas, né? Então, tem que ser curto, tem que ser preciso, tem que ser direto ao ponto, bem fundamentado, mas direto ao ponto, né? Professor, eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque você falou sobre a questão do antecedente, de como que é escolhido o antecedente. Uhum. E no Conjúri do ano passado, acho que foi no Conjúri, teve uma palestra sobre uma mulher, ela apresentou como que tem tecnologias que auxiliam setores do judiciário a encontrar decisões que podem vir a se tornar precedentes. Uhum. E quanto à utilização da inteligência artificial pelo judiciário,
que é uma questão que está sendo muito debatida hoje em dia, e a formação de norma pela interpretação, você colocou no seu livro que é impossível impedir as falhas humanas. Só que no caso da inteligência artificial sendo aplicada no judiciário, seria uma forma de impedir as falhas humanas. É. Mas você acha que é uma perda para essa função monofática da norma? Ou é um ganho nessa questão da uniformização por falta de falhas? Vou te falar um caso que eu analisei recentemente. A gente não advoga nesse caso, mas eu fiz um parecer para esse caso, eu identifiquei o problema, surgiu uma decisão nesse caso, não admitindo um recurso especial por falta de procuração, coisa parecida. Mas o que aconteceu naquele caso? Veja, esse caso aqui é parecido nesse ponto. Vocês viram que a ação é de 2016 e em Goiás os autos eram físicos, né? Os autos eram físicos. Foram digitalizados, sei lá, 2020, coisa parecida. Tem ali, no andamento, a hora que você pega a íntegra dos autos no STJ, aparece ali em que momento houve digitalização. Na digitalização você perde muita qualidade do que tem antes ali. Porque às vezes você já tinha uma cópia de um documento, ou seja, a cópia já não é o original dos autos, às vezes você tem a cópia dos autos, daí aquela cópia é digitalizada. Né? Nesse caso que eu estou falando, tinha procuração dos autos, só que eram autos muito antigos, que foram depois digitalizados. Inclusive você vê a procuração, quando foi digitalizada, está até meio torta, assim, sabe? A digitalização, não está folha retinha, assim, sabe? E com coisa tipo formulário, sabe? Digitalizado. Então, assim, não estava muito legível, mas a procuração está ali. Hoje no STJ, a IA que eles usam lá, para isso, se chama Logos. Tinha Atos, depois teve mais uma ou outra lá, eles têm algumas, mas hoje o que eles usam para analisar se os requisitos de um recurso estão presentes ou não é esse que se chama Logos. Para formação de precedente, eu não sei se é esse ou se é outro, né? Que eles eventualmente estão usando. Formação não, para identificação, né? E esse Logos é uma IA treinada para achar vícios no teu recurso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se preocupar, tem que se preparar. Quando os autos vão para o STJ, deixa eu já dar uma olhadinha aqui no kit de procuração, para ver se está tudo certinho. O que é difícil às vezes, porque vem ali a procuração de não sei quem, sube, até chegar na gente. Tem que olhar, né? Para justamente se precaver em relação a esse tipo de coisa. Quanto à formação de precedentes, eu acho muito ruim. Porque a inteligência artificial é um instrumento, né, que a gente tem que saber usar, certo? Mas ela nunca vai substituir a gente, nós, efetivamente, sabe? Por quê? Porque identificar um precedente no seu sentido substancial vai muito com sensação de convencimento, sabe? E uma IA, ela não tem sentimento, né? Por enquanto, pelo menos, não sei se um dia vai ter, mas uma inteligência artificial, ela vai fazer uma análise algorítmica das informações. Daí ela vai dizer assim, ela pode eventualmente dizer o seguinte, olha, a decisão mais antiga do STJ e eventualmente mais bem fundamentada é tal decisão lá de 1990 e tanto. Aí seria o precedente, né? Mas, na verdade, os argumentos que foram usados são argumentos que convencem mais do que uma outra decisão, nesse sentido, para identificar precedente. Agora, a IA tem sido usada no Supremo, por exemplo, e assim também no STJ, para verificar similitude de casos, para daí, então, a esses casos similares, se aplicar uma tese firmada por um desses dois tribunais superiores. A tese, veja, tem sido chamada entre nós aqui de precedente também. Mas não é precedente em sentido substancial, que é no sentido que eu usei até aqui falando com vocês. É um precedente em sentido formal. Porque lá na origem, e aqueles de vocês que conhecem um pouco de inglês, vale a pena ler textos, sabe, de juristas ingleses e norte-americanos, especialmente, que são os que mais nos influenciam. Mas lá na origem, o precedente era assim, mais ou menos no sentido de paradigma que eu falei há pouco, sabe? É o exemplo a ser seguido, né?
Aqui entre nós, no Brasil, não tem funcionado assim. Então, quando o Superior Tribunal de Justiça afeta um tema para ser objeto de recurso especial repetitivo, por exemplo. Então, está escrito assim, o Superior Tribunal de Justiça afetou determinado tema. Quando o Supremo Tribunal Federal reconhece que determinado tema de direito constitucional tem repercussão geral. Veja, no caso do Supremo Tribunal Federal, isso ainda é mais claro. Se você entrar lá no site do Supremo, vai na página ali de repercussão geral, pega os temas ainda não julgados. O que vai estar escrito ali quando eles vão indicar o número do recurso extraordinário? Leading case. Traduzindo grosseiramente, caso líder. Olha bem, aqui entre nós eu escolho um caso, em cima desse caso a gente vai ainda fixar uma tese, e às vezes a tese vai ser horrível. Às vezes vai ser uma tese que ninguém vai respeitar. Entende o que eu quero dizer? Como eu disse que isso vai ser o caso líder? O precedente autêntico, o precedente em sentido substancial, é aquela decisão que eu vou mostrar para você, você vai ler e falar assim, putz, baita decisão essa aqui. E se você é juiz, se você é juíza, você fala assim, vou citar esse negócio aqui porque é bom. Né? Esse acórdão aqui, eu vou seguir. E daí você vai ver daqui 2, 3, 5 anos, está todo mundo citando aquela mesma decisão. Então o precedente autêntico, que eu chamo de precedente em sentido substancial, ele é reconhecido como tal, ainda que ninguém diga. Sabe? Eu não preciso, sei lá, me auto-intitular doutor para as pessoas me respeitarem, né? As pessoas que me ouvem vão dizer assim, não, esse cara tem argumento, esse cara ele se fundamentou bem para dizer o quê. Então a sua autoridade vai ser reconhecida não porque você é autoridade, sabe? Quando a gente estuda a teoria da argumentação, tem, dentre tantas coisas que tem para estudar, mas tem uma diferença que é importante, que aliás eu uso muito isso, sobretudo quando eu dou aula no mestrado. Tem argumentos de razão e argumentos de autoridade. O que é argumento de autoridade? Não, o Supremo decidiu isso daqui. Né? Ou o STJ decidiu isso daqui. Ou o jurista tal decidiu isso daqui. Então você não está se baseando nos fundamentos para chegar a essa conclusão. Você está se baseando na autoridade daquela pessoa. Né? Então, eu quero que aquilo seja respeitado por conta, sei lá, do título que a pessoa tem. Então, quando eu quero me apresentar, eu sou doutor. Eu sou doutor, né? Mas vocês podem reparar, eu não fico me apresentando como doutor. Eu quero que as pessoas me respeitem, sei lá, pelo meu conhecimento de verdade. Se eu sei falar, se eu sei conversar com as pessoas, se eu posso ajudar, né? Isso é um argumento de razão, né? E no mestrado, quando a gente vai discutir as teses lá nas aulas, né, a gente fala assim, olha, não importa se você está trazendo aqui a doutrina do A ou do B, seja brasileiro ou seja estrangeiro, que aliás aqui no Brasil tem muito disso, né? Você fala assim, isso aqui fulano de tal da Alemanha diz isso, pronto, acabou, já não tem mais discussão. Fulano de tal da Alemanha, se é fulano de tal dos Estados Unidos, não, porque o Dworkin disse isso, acabar e não tem mais discussão. Pô, como não tem mais discussão? Né? Só porque alguém de fora disse, né? Isso é uma coisa interessante que a gente tem aqui no Brasil. Às vezes, o que alguém da doutrina estrangeira escreveu, tá nem aí pensando no Brasil. Cultura é completamente outra. O sistema. Acho que foi na vez passada, no nosso encontro passado, ou no primeiro deles, que eu não lembro agora, que eu comentei com vocês. O controle de constitucionalidade brasileiro não tem igual no mundo. Você pode até ter parecido, mas igual não tem. Tem países que o judiciário sequer fala sobre sequer pode interpretar a lei à luz da Constituição, é proibido. Tem países que é proibido. Tem países que, se o juiz estiver na dúvida, será que esse artigo aqui do CPC é constitucional ou não, ele não pode falar sobre isso, ele tem que paralisar o processo, mandar a questão para o equivalente ao nosso Supremo, porque só o Supremo pode falar sobre isso, quer dizer, só o Supremo naquele país, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Robert Alexie, né, que tem toda aquela teoria dos direitos fundamentais dele e tal, dos princípios jurídicos. Quando ele escreve, ele não está pensando em todos os juízes da Alemanha. Ele está pensando nos 16 juízes da Corte Alemã, Corte Constitucional Alemã. Porque eles interpretam a Constituição dentro do judiciário alemão. Né? A mesma coisa do Dworkin, quando ele escreve, por que ele faz, ele desenvolve todo aquele raciocínio do jeito de escrever dele? Por causa da técnica de formação de precedentes mesmo.
do modelo norte-americano. Né? Então ele pega desde o caso, fulano, que é o caso, quando ele chega na questão ali do princípio da boa-fé. Ele pega o caso de uma pessoa do estado, sei lá qual, né, que o neto tentou matar, alguma coisa assim, uma tentativa de homicídio, sabe? Mais ou menos isso. Não sei se chegou a matar ou se tentou matar, agora eu não lembro o detalhe. E daí herdou. Só que naquele estado não tinha uma regra como tem aqui no Brasil, porque nós somos civil law, então praticamente tudo está na lei. O common law, ele tem essa característica porque eles praticamente não têm lei. Então, por isso que os precedentes vão ter importância, porque eles dependem dos precedentes. O precedente vale como lei porque é o jeito como a norma é feita. Né? E daí, no caso da ausência de lei, o que eu faço? Daí o ministro, do Working, né, ele vai descrevendo, falou assim, naquele caso ali, o que é que a corte do Estado lá fez? Que lá nos Estados Unidos também é diferente. Porque como o que mais vale lá para eles é a lei estadual, né? Eles têm aspas como um superior tribunal de justiça em cada estado, sabe? Tem o primeiro grau, o que seria nosso Tribunal de Justiça aqui do Paraná, e a corte, eles falam lá. Então tem a Suprema Corte de Nova York. É como se fosse o Superior Tribunal de Justiça do Brasil dentro daquele estado. Né? O modelo americano é fascinante, assim, né? Eu acho, assim, eu não gosto tanto dos Estados Unidos, eu prefiro, se eu puder viajar para fora, eu prefiro outros lugares, mas entender a estrutura deles é muito legal. E daí o do Working ele vai explicando isso. Ele falou, à luz da boa-fé, né, o judiciário naquele lugar lá, ele chegou à conclusão de que o herdeiro que atentou contra a vida do falecido, não sei, agora, mas você entendeu, ele não pode herdar. Aqui no Brasil a gente não tem essa discussão, está na lei, né? Mas o problema é, como é que eu faço na ausência de lei? Eu tenho que sair procurando decisões anteriores que versaram, se não sobre o mesmo caso, sobre casos parecidos. Aí a função do precedente, porque o modelo precedentalista autêntico, ele funciona para casos iguais, entre aspas, funciona. Mas ele funciona, sobretudo, com base na analogia. Né? Então, assim, eu não tenho caso idêntico. Né? Eu tenho um caso, que é lá da Inglaterra, que todo mundo gosta de citar, né? Lá houve uma época em que parece que foi assim, um animal pulou a cerca e foi invadir o terreno do vizinho e estragou a plantação do vizinho. Né? Daí, não sei quantas décadas depois, aconteceu de um animal invadiu ali o espaço que estava a linha de trem, foi atropelado pelo trem. Com base naquele precedente do animal que invadiu o terreno alheio e causou dano, eles construíram um raciocínio para falar da responsabilidade da empresa de transporte por via férrea e tal, para decidir aquele caso. Ou seja, os precedentes eles têm que ser suficientemente bons para serem aplicados por analogia. Porque no precedente eu extraio um princípio, entendeu? Aí muita gente vai dizer que isso é a ratio decidendi, coisa parecida. Esse princípio tem que ser universalizável. Entendeu? Né? Então, peraí. Ninguém pode se enriquecer com base na própria torpeza. Esse princípio é um princípio que decorre da boa-fé. Ora, se ninguém pode se enriquecer com base na própria torpeza, consequentemente, ninguém pode se enriquecer herdando de pessoa contra quem tentou matar. Entende? Então você identifica o princípio, você fala, tá ali o precedente, né? Aqui o cara firmou, o tribunal firmou, bem fundamentado, o princípio. Com base nesse princípio, ele decidiu isso. Esse princípio, que é a ratio decidendi, é universalizável. Aqui entre nós, a expressão precedente vem sendo tratada como sinônimo de tese. Entendeu? E não está errado, porque as expressões têm sentidos diferentes mesmo, dependendo da língua, né? Agora, o que não é certo é nós, que estudamos direito, tratarmos as teses como se fosse precedente common law. Entendeu? Tem tese vinculante do Supremo? Tem tese vinculante do STJ? Ok. Mas isso eu posso até chamar de precedente, porque eu adoto o conceito normativo, sei lá, de precedente aqui do Brasil, mas não posso dizer que isso é precedente igual ao precedente norte-americano. Né? Igual ao precedente norte-americano. Aqui a gente vem chamando teses de precedentes. Nesse contexto de tese ser precedente,
aí é um espaço muito bom para atuação, para uso da inteligência artificial. Por quê? Porque a IA vai fazer análise de dados mais ou menos objetivos. Né? O algoritmo, ele adora isso. Então, o que está escrito na tese? X. Né? Então, essa tese aqui vai estar conformidade, ou melhor, esse caso que está chegando aqui no Supremo ou no STJ, se encaixa ou não na tese. A primeira coisa que o algoritmo faz tem a ver com a tese. Segunda operação que o algoritmo vai fazer deixa eu ver se a tese foi corretamente aplicada ou não. Né? E o algoritmo erra. Aí vem mais uma vez, a importância da gente. No nosso caso aqui, nossa importância como advogados e advogadas. Fiscalizar, eventualmente, não o juiz ou a decisão do magistrado, mas eventualmente a decisão do magistrado baseada em uma minuta feita pela inteligência artificial. Né? Então, assim, agora falando de mim como advogado, eu posso usar a inteligência artificial na minha advocacia? Posso. Aliás, eu acho que a gente tem que saber usar. Sabe? Porque vai ser... Veja, eu quando entrei na faculdade, praticamente não existia computador. Praticamente não existia. Eu lembro que eu entrei no estágio, só tinha máquina de escrever no escritório de advocacia. Né? Só tinha máquina de escrever. E era aquela Olivetti mecânica ainda, né? Que era com fita, coisinha assim, usava carbono. Acho que vocês certamente nunca viram. Muito raramente, não sei, alguém nunca viu carbono aqui, talvez. E não é vergonha nenhuma não ter visto, sabe? Porque você tinha que fazer vias da petição, né? Que você fazia, datilografava ali carbonado. Daí fazia muito sentido você saber como é que chega no final da linha, assim, sabe? No finalzinho não ficar aquele parágrafo todo tortinho, assim. Você tem que saber certinho fechar o parágrafo. Tá? Então, o exercício da datilografia naquele contexto era indispensável, né? Daí veio o computador. Não tinha ainda o Word for Windows como a gente tem agora, né? Tinha outros programas. Eu trabalhei com um monte de programas antes de Word for Windows, né? Mas você tem que ir se adaptando, você tem que saber, né? Eu lembro que eu trabalhava com meu pai tinha um mercado bem pequenininho, né, numa cidadezinha do interior, e não tinha calculadora elétrica. Era tudo na mão. Eu não tinha. Daí foi uma grande evolução, alguém talvez já tenha visto, uma calculadora grande assim, que vem com um trocinho que você tinha que puxar assim para ir somando. E aquilo, eu lembro que o meu pai, no começo, ele conferia para ver se estava certo. Aquela soma ele fazia a mão para conferir, porque ele não acreditava, não é possível. Né? E daí depois veio a calculadora eletrônica. O que acontece? Hoje a gente não faz mais conta, porque a gente usa calculadora eletrônica. A gente não se preocupa tanto com técnica de datilografia, porque a gente usa computador. A inteligência artificial vai ser um instrumento que a gente vai ter que saber usar. O único problema é a gente achar que a IA sabe mais que a gente. Aí você está ferrado. A gente está vendo um monte de casos de advogado que confia no chat GPT, por exemplo, para fazer petição. Tem caso no CNJ de processo contra juiz. Porque juiz fez sentença no chat GPT, estou falando que hoje é o mais popular, né? E se percebeu isso, e a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. O caso recente agora que usaram uma jurisprudência inventada pela inteligência artificial, que o desembargador ministro, sei lá que instância que estava, já era falecido há muito tempo e nem fazia parte daquela turma ali. O Luiz comentou de um caso também que ele lendo, viu que tinha uns artigos que ele nem fazia ideia de se tratava e o cara tinha inventado também o chat GPT. Então, assim, eu acho assim, que a inteligência artificial é um instrumento poderoso, a gente tem que saber como usar, pode ser valioso, entendeu? Mas, e aí vem o pior, sabe? Porque a inteligência artificial, eu acho que ela vai ter dois efeitos. Ela vai piorar quem já não é bom e vai tornar melhor quem é bom. Porque eu tenho que ser suficientemente bom para quando eu ler algo produzido por uma IA, saber que está errado. Entende? Né? Então você bate o olho num caso assim e fala, não, isso está errado. Isso não faz sentido. Né? Às vezes, por conta de dados objetivos, como você mencionou, não, o ministro foi lá, olhou e falou assim, pô, esse aqui está morto. Pô, esse aqui nunca pertenceu a esse órgão aqui, como é que ele iria decidir isso aqui? Mas às vezes você tem que saber, não é essa circunstância, você tem que saber que juridicamente aquilo lá não faz o menor sentido. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então eu acho, sabe,
Claro que, guardadas as devidas proporções, a automação em sentido amplo, e é incluída a inteligência artificial, né, no que nos é mais específico, né, ela vem para tornar quem é bom melhor e para tornar quem não é bom pior. Eu acho que esse distanciamento a gente vai ver muito rapidamente nos próximos, sabe? Vocês que estão no começo da faculdade, quando vocês estiverem advogando, vocês já vão perceber isso. Que quem é bom terá melhorado em ganho com o ChatGPT e outras técnicas aí. E quem não é bom, piorou. Por quê? Porque daí você confia. A nossa tendência qual que é? Acomodar. Não é assim? Com prazo, por exemplo. Se eu digo para vocês, ó, o trabalho de faculdade é para sexta-feira, todo mundo corre. Não, putz, eu tenho aqui só de hoje para amanhã para fazer. Não, o professor mandou uma mensagem no grupo, ficou para a próxima sexta. Todo mundo vai fazer de hoje para amanhã ou vai deixar para a próxima quinta para fazer? Todo mundo vai deixar para a próxima quinta. Ufa, eu não preciso fazer hoje, vou descansar, vou passear, isso aqui. Semana que vem eu vejo. Então a gente se acomoda.